Nosso All News tem assunto quente chegando, porque a gente acompanhou a manifestação no último domingo a favor de Bolsonaro. E agora a esquerda quer fazer uma manifestação como uma espécie de resposta a essa última manifestação. E há até algumas divergências. Hoje tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo falando que tem uma divergência aí, que um grupo quer que o mote dessa manifestação seja o pedido de prisão de Bolsonaro. Outros acham que esse não pode ser o mote dessa manifestação, que está marcada para o dia 23 de março. Além disso, há alguns que pedem, inclusive, que o presidente Lula participe desse ato. A gente está em contato, nesse momento, com o coordenador do MST. Ele vem aqui nos ajudar a entender quais são as intenções da esquerda brasileira e qual é o mote dessa manifestação. É o diretor-geral do MST, o João Paulo, que já está conosco aqui, o João Paulo Rodrigues. Olá, João Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Está desligado o seu som. Bom dia, Fabiola. Tudo bem? Me escuta? Escuta. Bom dia, Josia. Bom dia, Thales. Alegria falar com a UOL e, em especial, desse tema tão bom que é as mobilizações que acontecerão nesse 2024. Então, alegria participar aqui com vocês. A pergunta é essa, tem que ser, qual é o mote dessa manifestação? É o pedido de prisão de Bolsonaro? O senhor concorda com isso, não? Não, o principal elemento que fez com que a esquerda organizou essa manifestação não é dar resposta à mobilização do Bolsonaro aqui na Avenida Paulista. O principal fato é em função da celebração dos 60 anos do golpe, 64, que teoricamente vai acontecer no dia 31 de março desse ano. Nós avaliamos que é uma data relevante para o povo brasileiro ir para a rua e dizer golpe nunca mais. A ideia de fazer no 23, justamente uma semana antes, para a gente pautar na sociedade brasileira que, de fato, existe uma agenda golpista por parte da direita e que a esquerda brasileira não pode ficar em casa assistindo de camarote os discursos golpistas que foram feitos na Avenida Paulista, bem como toda a prática da direita bolsonarista nesse último período. Por isso, o ato vai acontecer no dia 23, uma semana antes do período que completa os 60 anos do golpe de 64. Mas você não acha que estão chamando mais atenção para o ato do Bolsonaro ao fazer esse ato, ao tentar estabelecer essa polarização? Não estão chamando mais atenção para o ato do Bolsonaro? Se não fizesse esse ato, o ato poderia cair mais no esquecimento? Thales, se a pauta não fosse tão trágica como é uma agenda golpista, você teria razão, se fosse só uma agenda política por parte do bolsonarismo. Mas se nós não preparar a sociedade, fica naquela, não vai ter golpe, eles não vão vir, eles podem e têm força para aprovar, por exemplo, do Congresso Nacional, uma emenda à Constituinte, ou não sei qual é o procedimento, no caso da anistia, que é gravíssimo, é você naturalizar a tentativa de golpe. Portanto, fazer uma agenda como essa é manter a sociedade em alerta. Olha, nós temos um problema político no Brasil, que é uma agenda golpista, e por isso golpe nunca mais. Mas, em específico, sobre a pergunta da Camila, da Fabiola, desculpa, o que nós estamos entendendo? Nós fizemos, durante 4, 5 anos, um grande debate com a sociedade que nós não aceitávamos a prisão do Lula sem que houvesse um processo transitado em julgado. Nós não podemos mudar agora e dizer, não, prende o Bolsonaro, é diferente do que nós defendemos o Lula. Não, nós achamos que o Bolsonaro deve ser preso se houver um processo legal, se houver o direito de defesa, transitado e julgado. Feito isso, a justiça decide se pode ser preso ou não. Nós não podemos antecipar essa agenda, porque vai contra tudo que nós fizemos no debate sobre o presidente Lula. Óbvio que não dá para comparar as duas questões, nem as duas figuras. E por isso é que nós estamos defendendo, e foi aprovado assim, que o ato do dia 23, que deve acontecer no país inteiro, a única dúvida que tem, Fabiola, é se o ato nacional será em Salvador ou aqui na Avenida Paulista, haverá essa palavra de ordem, golpe nunca mais, defesa da democracia e contra toda e qualquer possibilidade de anistia dos golpistas. A manifestação não é contra Bolsonaro. A manifestação não é contra Bolsonaro. A manifestação é a favor da democracia, é isso? É a favor da democracia e contra a anistia. A palavra de ordem não existe, Bolsonaro. Nós não queremos que o Bolsonaro esteja no centro da pauta, nem no caso de prisão, nem em caso de outros assuntos. Nós achamos que uma mobilização
contra a agenda golpista, que é muito mais ampla do que o Bolsonaro. Veja vocês, um setor acha que nós deveríamos pautar o tema da prisão do Bolsonaro, que tem elementos para isso, e pressionar o Bolsonaro, o STF, a logo fazer um pedido de prisão do Bolsonaro. Nós avaliamos que isso é uma decisão da justiça, não cabe nós ir para a rua fazer isso sem que tenha um processo legal, sem que termina o transitar de julgado, tudo que nós defendemos no caso do Lula. Por isso, é uma pauta política, defesa da democracia, contra a anistia. Ora, embora vocês estejam retirando o Bolsonaro da cena, todo o pano de fundo está lá com o Bolsonaro, né? Defesa da democracia, contra a anistia, ele pregou anistia no ato dele na Avenida Paulista, e vocês se concentram no aniversário do golpe de 64, que fará 60 anos no mês que vem, né? Agora, não lhe parece que o próprio Lula está esvaziando essa agenda? O Lula acabou de dar uma entrevista, e nessa entrevista perguntou-se lá do golpe de 64, e ele falou, isso faz parte da história, já causou sofrimento demais, não vou ficar me remoendo, vou tentar tocar esse país para frente. Houve até protestos de pessoas cujos parentes sumiram durante a ditadura, né? Não lhe parece que a pauta dos senhores está dissociada do interesse do governo? A comparação com o Bolsonaro será inevitável. E o próprio presidente está dizendo, olha, vamos virar a página aí para frente. E quem acha que não deve virar a página está questionando o presidente, criticando o presidente. Acha possível levar o Lula a essa manifestação e a pauta não está dissociada do interesse dele? Não, tem o componente do passado, você tem razão. Ninguém está aqui para ficar discutindo os detalhes de como é que foi um golpe há 60 anos. O que está colocado é que, de fato, isso não é paranoia da esquerda, nem é ver fantasma debaixo da cama, é que tem uma agenda golpista no país muito intensa. Todo o discurso do bolsonarismo não recua em 1 milímetro em fechar o STF, ora, fechar o Congresso Nacional, e agendas muito parecidas com essa pauta. E essa pauta, José, você há de concordar comigo, todas as vezes que tem uma possibilidade de uma agenda de crescimento econômico, de uma agenda de democratização no Brasil, você tem uma possibilidade do golpe. O golpe está iminente ao futuro. E a possibilidade de um golpe está colocado no sentido de, se nós tivermos aprovado no Congresso Nacional a anistia, que permite o Bolsonaro e o bolsonarismo voltar para a agenda política já nessas eleições de 2026, na nossa opinião, será mais um golpe construído com setores da direita, da classe dominante brasileira, que vai impor uma agenda a quem defendeu a democracia extremamente difícil para nós lidar. Então, nós não estamos fazendo um ato para rememorar o passado. Nós estamos fazendo um ato para lembrar que 60 anos atrás houve um golpe. Naquela ocasião, a esquerda também duvidava que se ia ter um golpe, e deixar essa agenda permanente na sociedade brasileira. Nós não podemos recuar sobre esse assunto. O Brasil pode voltar a crescer, pode melhorar, mas tem uma agenda golpista fantasma que continua rondando as nossas casas e as nossas organizações. Ele não respondeu a pergunta do Lula. Só um pouquinho, Thales, que a pergunta do Josias vai conseguir levar Lula para esse ato? Eu sei que o senhor mesmo queria que Lula participasse. O presidente já confirmou? Vai participar do ato no dia 23? Olha, Fabíola, nós convidamos ele, antes dele fazer a viagem agora para a América Central. Eu sei que ele não toparia em um ato se houvesse a palavra de ordem, inclusive prisão ao Bolsonaro. Ele não toparia esse tema. Mas um ato em defesa da democracia, o Lula, teoricamente, toparia aí. Então, nós estamos convidando. Eu acredito, pessoalmente, que ele vá ao ato, e se ele vai ao ato, dá uma outra dinâmica, e nós vamos aproveitar a ocasião, Josias e Thales, e convidar os demais membros do Estado brasileiro, chefe do Supremo, chefe do Congresso Nacional e o chefe do Presidente da República. Então, nós queremos fazer um ato democrático com todas as forças. Nós não acreditamos que o ato da Paulista foi isso. Também quero aproveitar a ocasião que queremos convidar os partidos que estão alinhados com essa agenda. O próprio MDB, os demais partidos da base que concordam que não é momento para recuo na democracia, ou seja, não queremos um ato fechado somente com as forças de esquerda. Queremos um ato que venha o presidente da República e que venha todos os que não concordam com a ação do 8 de janeiro de 2020. Vocês já decidiram que não será na Avenida Paulista? Ainda não. Está para ser decidido nas próximas horas.
Perfeito. Vocês acham que vai ser maior ou menor do que o ato do Bolsonaro? Olha, é muito difícil, se for na Avenida Paulista, competir com a Prefeitura de São Paulo e com o governo do Estado, que ajudou a mobilizar as pessoas, em especial com o governo do Rio de Janeiro e o governo de Minas Gerais. São dois governos que ajudou a patrocinar esse ato. Patrocinar do ponto de vista da força política. Então não é simples a competição. Agora, a presença do Lula no ato na Paulista, eu não tenho dúvida que é um ato com mais de 100 mil pessoas, é possível sim. Se for em Salvador, muda a geografia política. Nós vamos ter um ato que tem uma presença maior dos movimentos populares de esquerda, e eu acredito que se for um ato em Salvador, é muito possível que seja maior do que o ato aqui na Avenida Paulista. Paulo, tem muita A gente gente passou comentando uma aqui, parte tem muita da. gente comentando aqui, ô Josias, só nesse ponto aí que ele está falando sobre a quantidade de pessoas, né? Tem aqui a Alessandra Dias mandou uma mensagem e falou assim: olha, eu sou de esquerda, mas eu acho que é absolutamente equivocada a convocação desse ato. Essa manifestação parece uma burrice, sem tamanho, é o que diz aqui muito forte a Alessandra Dias mandando essa mensagem. Falando assim, porque vai querer competir com uma manifestação que foi considerada grande pelo próprio presidente da República. João Paulo, eu acho que até essa colocação aqui da nossa audiência, a pergunta que eu te faço é, pode ser um tiro no pé? Quer dizer, vai convocar, vai querer medir forças com a manifestação que foi considerada muito grande por várias pessoas, inclusive de esquerda. Pode ser um tiro do pé uma manifestação como essa, João Paulo? Olha, no período das lutas contra o golpe, quando foi com a Dilma, e mesmo no período do bolsonarismo, tinha essa mesma conversa. Sempre que a esquerda puxava um ato, era para competir, para ser maior ou menor do que o bolsonarismo. Historicamente, os atos conseguiram dar conta de mobilizar a militância e comparar. Nós nunca tivemos, abre aspas, perda de ato ou do tamanho do ato, o bolsonarismo. Mesmo se for fazer uma mobilização a nível nacional, nós temos condições de ter capitais com muito mais gente do que foi feito o Bolsonaro. Não dá para medir somente pelo ato da Paulista. Ademais, Josia, Tales e Fabíola, nós vamos começar uma jornada de luta que começa no 8 de março. As mulheres farão um grande ato em todo o país no 8 de março, um ato em defesa da democracia e contra qualquer agenda golpista. Depois, no 23 de março, vamos ter mobilização. Depois nós vamos ter a agenda do abril, que todos os movimentos populares devem fazer algum tipo de agenda, e vamos ter o 1º de maio. Então é uma crescente que nós queremos construir, e é importante que quem está nos acompanhando não se apegue somente ao dia 23, se apega a um março de luta, a um março de mobilização que possa ser em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa do governo Lula e contra a agenda golpista. Por isso que eu estou muito tranquilo e não tenho dúvida que se nós O senhor acha, então, que essa manifestação do dia 23 pode ser maior que a do Bolsonaro? O senhor acredita nisso? Eu acredito, porque eu não estou trabalhando com a hipótese de um ato concentrado só no local. Se nós tivermos 5 atos esparramados pelo Brasil, ou 10, possivelmente vai mobilizar muito mais gente do que a Avenida Paulista. Nós tivemos, em alguns momentos, atos no Nordeste, ou mesmo no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que foram muito grandes. Por isso eu não estou preocupado em ter uma foto de um ato só. Eu estou preocupado de ter uma foto que demonstra que o país inteiro está mobilizado, fazendo atos menores, maiores, mas estão mobilizados, estão nas ruas. O pior dos mundos, é importante que as pessoas acompanhem, é a esquerda ficar acompanhando tudo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Aí sim é um problema, que é o militante de controle remoto que fica assistindo nas redes sociais e opinando. O militante que vai para a rua e leva a sua bandeira, se a mobilização é pequena ou grande, é de muito tamanho. E, historicamente, nós nunca fizemos luta para aparecer a fotografia grande ou pequena. Fizemos luta porque são necessários. Por isso que nós vamos para as ruas no dia 23, e eu desconfio que ela vai ser maior do que o que o Bolsonaro juntou aqui em São Paulo. João Paulo, a gente passou uma parte da nossa conversa aqui discutindo qual era o tema da manifestação, né? Mostra um pouco a dificuldade. Inclui Bolsonaro, não inclui Bolsonaro? É a prisão do Bolsonaro, não é? Aí você me diz, olha, é defesa da democracia e contra a anistia. Isso aqui é como defender chopp gelado e pizza quente, né? Não há quem seja contra, exceto os golpistas, todo mundo vai ser a favor dessa pauta. Mas eu queria insistir nesse ponto. Se não considera a hipótese de essa manifestação do dia 23 de março se converter num fiasco. E eu digo fiasco pelo seguinte: suponha que vocês consigam reunir
mais gente na rua do que o Bolsonaro reuniu. Nessa hipótese, o ato será inócuo, porque a justiça já está mobilizada para realizar os julgamentos e as prováveis condenações. Isso não eximirá o governo Lula de mostrar serviço. E se a multidão bolsonarista for maior, aí vai estar configurado aquele cenário que os bolsonaristas utilizam para sustentar aquela fake news de que houve fraude nas urnas. Veja só, eles não conseguem levar gente à rua, nós levamos, isso é prova de que houve fraude e tal. Então, em qualquer hipótese, esse ato parece um ato temerário. Não lhe parece isso? Puxando um pouco para a sua reflexão. Não há outra forma de a esquerda realçar a importância que atribui corretamente à defesa da democracia e contra a anistia? Não há outra forma que não essa de fazer manifestações atomizadas em vários estados do país? Boa questão, Josias, mas na história da esquerda, os governos populares, como é a natureza do governo Lula, mesmo que seja de frente ampla, sempre governou com um pé no Congresso Nacional e um outro pé nas ruas. Se você for levar o pé da letra, o ano passado a esquerda brasileira não fez praticamente nenhuma grande manifestação, salvo engano, a Marcha das Margaridas em Brasília. É necessário que este pé de um governo como Lula também esteja calçado nas ruas. Nós temos que ter um 8 de março, nós temos que ter uma mobilização que possa dar um significado deste apoio que o Lula tem nas ruas. E eu não acredito que nós vamos perder por WO, ou seja, não entrar em campo, correndo o risco que nós vamos levar de 7-1. Isso não procede na esquerda e na história do Brasil. Nós temos que entrar em campo e voltar a fazer essa entrevista aqui no dia 24 de março para avaliar se uma foi menor ou maior. Agora, já por antecipação, achar que ela vai ser um fracasso, nós não trabalhamos com essa hipótese de forma alguma. E, por fim, tem toda uma militância social que está indignado com a situação que passa o país, em especial com o tema dos ataques que foram feitos na Avenida Paulista e os ataques que vêm sendo feitos à República como um todo. Por isso que eu estou muito tranquilo de que é possível uma combinação de ato político. Nós queremos envolver, inclusive, a classe artística para que eles participem nesse ato. Nós queremos ter um ato que dá uma leveza política, que não seja um ato do ódio, que seja um ato da radicalidade da defesa da democracia, mas que ele possa também combinar com o que nós sonhamos de democracia, do ponto de vista dos direitos, das liberdades, do ponto de vista de um país mais justo do que nós estamos vivendo. Fora isso, José, é importante que quem está nos acompanhando saiba que o bolsonarismo não diminuiu o tamanho dele, mesmo um ano depois do governo Lula. Tem um setor ainda que está em dúvida como é que se decide. Ter gente na rua com a agenda própria é importante. E nós queremos insistir muito na defesa da democracia e queremos insistir muito na defesa da anistia. O tema da anistia no dia de hoje pode ser o que você está dizendo, chopp e cerveja. Depois da manhã, eu não sei. Pode ser que esse assunto vai se naturalizando e começa no nosso campo progressista dizer, olha, pensando bem, não tem essa de pensando bem. Nós não vamos aceitar anistia. E como é que você faz isso? Na defesa no Congresso Nacional e na defesa nas ruas. Tem que começar pequeno para ir crescendo e essa pauta vai vindo em 2025 com muita força da anistia e se nós não temos um processo de preparação, vai ser um passa-boi, passa-boiada no Congresso Nacional com essa agenda, e aí vamos ficar a dizer por que nós não fomos para a rua antes para preparar o povo para defender a democracia e ser contra a anistia. O pessoal está reclamando aqui, falou que não é pizza não, que é picanha que eles estão esperando. Eles querem a picanha, que foi o que foi prometido pelo presidente Lula. Olha, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no nosso All News. Só uma questão, o senhor falou que fez o convite a Lula, o senhor mesmo que falou com o presidente ou mandou recado? Como é que foi isso? O senhor mesmo Não, quem está encabeçado, quem está cuidando disso é a nossa presidenta, a Gleisi, do Partido dos Trabalhadores, e nós remetemos o convite, eu falei pessoalmente com o ministro Márcio Macedo, quem é que cuida dessa pauta, e oficializei o convite em nome das Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, e ele ficou de decidir a ida ou não, e se é melhor São Paulo ou Salvador, e para nós não tem nenhum problema, logo ao retornar da viagem internacional que ele está fazendo. Estou muito animado, se ele for no ar vai ser bom, se ele não for,
haverá milhares de pessoas nas ruas, viu? Podem ter certeza. E voltamos a avaliar, viu, Josiane? Ele não No dia deu, 24, ele se não foi grande ou... deu, ele não deu nenhum indicativo se vai ou não vai, né? Não deu nenhum Não deu indicativo, nenhum porque a indicativo. decisão ele já estava viajando, não deu nenhum indicativo. Mas Bom, ele ficou de decidir se vai a São Paulo ou a Salvador, ou se o comício principal será em São Paulo ou será em Salvador. Não, ele ficou para decidir se vai. Ainda ele não sabe se vai. Tá. Não está colocado isso. A Nós manif- demos, inclusive, sugestões Salvador, São Paulo, como opções para o ato. A manifestação de Bolsonaro, segundo o levantamento feito pela USP, né, através de um software que usa inteligência artificial, somou ali 185 mil pessoas. Tem uma margem de erro de 12% para mais ou para menos. O senhor acha que essa manifestação aí a favor da democracia, contra a anistia, ela deve reunir quantas pessoas, mais ou menos? O senhor falou que deve ser maior? Não, nós ainda não trabalhamos com esse número ainda, Fabrício, nem queremos fazer esse exercício agora. Se uma mobilização tem a presença do presidente Lula, tem uma quantidade de pessoas. Se ela é em Salvador, tem uma quantidade de pessoas. Se é na Paulista, também. Assim que nós bater martelo, se ele vai ser na Paulista, nós vamos poder aproximar quantas pessoas nós queremos colocar no ato da Paulista. Mas eu acho que vai ser um ato grande, mas eu não arrisco em falar número de pessoas, e para nós não é isso o central. Nós podemos fazer um ato menor, mas se houver participação do presidente do Congresso, do presidente da República, de outras forças políticas do Centrão, nós podemos ter um ato com muito mais força política e não necessariamente com a mesma quantidade de pessoas. Por isso que nós não vamos se apegar ao número de pessoas, mas à quantidade de forças políticas que se engajam nesse ato em defesa da democracia e contra a anistia. Muito obrigada, João Paulo, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, seguimos em luta.